Oi, pessoal, tudo bem? Vocês querem aprender um bolo pudim de verdade, tá? Não é aquele de pudim de caixinha, não. Então, ó, já coloquei aqui uma xícara de açúcar para derreter em fogo baixo, tá, gente? Pega uma panela mais grossa, tá? Para não correr o risco de queimar a sua calda. Então, ó, como começou a já ficar bem escuro aqui a calda, o açúcar, aí eu vou colocar uma xícara de água, eu vou colocando aos pouquinhos, tá? Para não borbulhar tudo subir. Colocando de pouquinho em pouquinho. Aí eu vou deixar ferver novamente até derreter essas pedras de açúcar que forma aqui. E ela vai virar uma calda bem líquida e depois vai começar a engrossar novamente. Aí eu mostro pra vocês o ponto que dá certinho pra esse bolo pudim. Tá? Então eu vou deixar fervendo aqui, mas deixa em fogo baixo mesmo, tá, gente? Tenha paciência, porque aí dá certinho. Já se passaram alguns minutos, aquelas pedras de açúcar já derreteram. Ó, tá bem líquida. Agora eu vou deixar fervendo aqui ainda fogo baixo e tem que ficar olhando aqui, cuidando até chegar no ponto que eu quero. Ó, quando a gente pegar assim, ó, e formar um fiozinho na colher. Um pouquinho antes, na verdade, porque ele tem que começar a pingar mais lentamente, tá? Ponto de fio mesmo, na verdade, ele já vai estar muito caramelado já. Mas eu vou mostrar pra vocês. Essa aqui é a parte mais demorada da receita. Lógico, e depois, quando o bolo vai pro forno, né? Mas assim que a gente precisa tá manuseando, a parte mais demorada é essa. Mais delicada. E vocês podem fazer a calda em um dia, o pudim no dia seguinte. Tá quase lá. Ó, tá vendo que já tá demorando um pouquinho mais? Tá quase um fio. Então, nesse ponto aqui, eu já vou desligar, tá? Porque quando entrar em contato com a assadeira, ele já vai ficar no ponto que eu quero. E não faz assim, tá? Com a colher, porque aí você caramela e você vai açucarar a sua calda. E a gente não quer que ela açucare. Então, eu já vou desligar e deixar ela quietinha aqui. Vou pegar a assadeira lá pra mostrar pra vocês. Eu vou despejar essa calda na assadeira de buraco, que já tá seca, tá, gente? Lavei e sequei ela bem secadinha. Não precisa untar, você só vai colocar a calda aqui e vai espalhar essa calda pela assadeira toda. Parece pouco, mas não é, tá? Vocês vão ver que vai dar certinho. Vou vir com a colher aqui tirando o restinho, aproveitar todinha essa calda. Aí, gente, deixa eu pegar uma colher aqui para espalhar a calda. Ah, e essa minha assadeira aqui, gente, ela é a de 28 centímetros, tá? Ela não é aquela pequenininha. Então, se você tiver a pequenininha aí, toma cuidado, porque a receita pode ficar muito grande pra ela. Agora, eu vou puxando aqui a calda pra cobrir toda a assadeira, tá? Ó, essa parte aqui também. Puxa assim, ó, pra cobrir, pra untar tudo de calda. E nas laterais. Só que vai escorrer um pouco, tá? Eu tô colocando aqui, mas ela vai escorrer de volta pro fundo. Por isso que tem que estar nesse ponto. Se ela estiver no ponto muito já de fio, quando a gente joga na assadeira, porque a assadeira é fria, né? Aí a gente joga na assadeira, ela em ponto de fio, aí ela fica muito dura, já vira bala. Então tem que ser um pouquinho antes, quando tá aquela engrossadinha, mas fica um pouquinho mais difícil de descer da colher, de pingar. Pinga mais lento. Aí, ó, ficou perfeita nesse ponto. Você pode estar fazendo essa calda antes e deixar num potinho, tá? Pra não ficar apavorada com a calda na hora de fazer o pudim, né? Faz ela antes, bem tranquila, depois,
No dia seguinte, né, você faz o seu pudim com calma. E é isso, agora a gente vai bater a massa. Primeiro é a massa do bolo, tá? Só depois vai o pudim. Agora eu vou separar os ingredientes do bolo aqui e já volto. Nesse momento já pode acender o forno. Então, ó, esses aqui são os ingredientes pro bolo. Vou colocar tudo no liquidificador e levar pra bater. Tudo não, né? Vou bater tudo. Só por último vou colocar o fermento, tá? Que eu já falo pra vocês. Essas tigelinhas minhas, elas têm a mesma medida da xícara, tá? Que é uma xícara de chá de 180 ml. Então, eu vou colocar aqui os 3 ovos. Esses ovos são bem grandes. Se você achar que os seus estão pequenos, coloque mais um. Gema e clara. Vou colocar 150 ml de leite, tá? Essa xícara tem 180, então eu só tiro um dedinho ali que vai dar os 150 ml, tá? É que aqui é um potinho, né? Mas é a mesma medida da xícara. Vou colocar 2 colheres de sopa de margarina, que é equivalente a essa colher aqui, ó, que é a maior de sopa. 2 colheres de margarina. 1 xícara de açúcar. 2 xícaras de farinha. Vou colocar tudo ali. 2 xícaras de farinha. Tá? Vou levar para bater. E aí, por último, eu vou colocar 1 colher de fermento royal, que é para bolo, ou uma tampinha dessa, que equivale também a 1 colher, tá? Então, vou levar para bater e já volto. Pronto, bolo batido. Vou colocar na assadeira que tá com a calda já. A calda já esfriou, essa hora aqui já tá fria. Vou despejar o bolo aqui, já tá com o fermento, tá? A massa desse bolo é um pouquinho mais firminha, não é muito líquida, é mais pra amanteigada, né? Tanto que vai margarina. Poderia ser manteiga também, tá, gente? Mas pra quem não tem manteiga, só tem margarina, também pode usar tranquilamente. Pronto. Agora eu vou colocar os ingredientes do pudim pra bater. Pode ser na mesma, não tem problema, tá? Pode ser na jarra sujinha mesmo, porque no final das contas vai se misturar tudo da mesma forma. Vou deixar aqui reservado o bolo. Agora eu vou colocar aqui os ingredientes para o pudim. Ó, aí nessa hora aqui a gente tem que ser rápido, porque o bolo tá ali, ele já tá crescendo, tá vendo? Ele tá fazendo efeito, ó. Então, você tem que ser rápido, não fica enrolando. Aqui vão 2 ovos ainda, que eu esqueci de pegar. Então, eu coloquei o creme de leite. Dois ovos. Aqui eu tenho 180 ml de leite comum, leite integral. Pode ser desnatado, se você só tiver desnatado. E uma caixinha de leite condensado. Vou levar para bater rapidinho, não precisa bater muito, porque é só para misturar ali os ingredientes. Aqui bati. Aí eu venho aqui, ó, por cima do bolo e vou despejar isso aqui com cuidado em cima do bolo. Bem no meinho, ó. Tá vendo que ele desceu? Porque a massa do bolo tá mais fofa. E
a massa, o líquido do pudim é mais pesado, então ele desce. Só que eu acho que eu deveria ter colocado uma assadeira maior, porque esse bolo ainda vai crescer mais. Espero que não derrame. Eu sempre levo essa assadeira aqui em cima de uma assadeira de pizza. Pode ser uma assadeira comum de bolo, porque caso, né, derrame e também para não queimar o fundo, tá? Então eu sempre levo ao forno assim, ó. Com essa assadeirinha, não é banho-maria, tá? Assa normal, mas eu coloco para proteger. Aí cada um conhece o seu forno, né? E vou levar para assar em forno médio-baixo, 180 graus. Aí depois eu falo para vocês quanto tempo ficou no meu forno. Ó, pessoal, depois de 45 minutos o bolo tá assado. Ó, tá bem douradinho. Assei em 180 graus. Agora eu vou deixar esfriar aqui um pouquinho. Daqui a pouco eu tiro ele e deixo fora do forno até ele amornar, para eu desenformar, tá? Eu vou desenformar ele, eu não vou levar ele à geladeira. Primeiro eu vou desenformar para depois levar à geladeira. Acredito que vai umas 4 a 5 horas até que ele fique frio a ponto de desenformar. Depois eu vou levar à geladeira. Aí, pessoal, consegui desenformar ele morno, tá? Mas você pode deixar ele na geladeira para desenformar frio, se você não tiver muita segurança. Infelizmente, eu não vou cortar para vocês verem, porque esse bolo é para um aniversário, né? Então, eu só vou cortar na hora do aniversário. Mas fica aí a dica para vocês, se vocês fizerem, me conta o que vocês acharam. Esse bolo fica uma delícia, mas me conta aí a sua opinião. E, gente, outra dica, tenta fazer no assadeira um pouquinho maior, tá? Porque essa aqui ficou a continha. Se gostou da receita, deixa um like, por favor, para estar colaborando com o canal. E se você ainda não é inscrito, se inscreva para estar recebendo notificações dos novos vídeos aqui. Tudo que acontecer aqui no canal você ficará sabendo. Até o próximo vídeo.